parece que estamos em posições diferentes. Espera aí. A ver, Pronto, aí se melhora. pronto. A Terra é Aí redonda, melhorou. gira, E ela gira, né? Não é plana, não. não é plana, pelo amor de Deus. A não ser que você tome cloroquina. Aí Olha, fica plana. Ui, eu, acidente aqui com. foi só você falar cloroquina que o mundo acabou, Tá né? vendo? O mundo não concordou. Não pode falar mais essa palavra. Bruno, muito Ai, meu Deus. obrigado. Essas lives têm sido muito legais aqui no canal, porque eu falei com o Jean, então tô matando saudade e tá sempre sendo conversas muito proveitosas. Elas ficam depois aqui no IGTV, então dá para compartilhar depois. E depois eu também baixo e vou colocar lá no canal do YouTube na semana que vem também, para todo mundo poder ler. Então, obrigado por estar falando com a gente. Você não está no Brasil agora, né? Porque a gente está em fusos diferentes. Não, não, não. Eu estou em Barcelona. Ai, Eu que estou em inveja. Barcelona. Eu estava lembrando hoje que a última apresentação que eu fiz do livro no Brasil, no Rio de Janeiro, foi no Teatro Ipanema, se eu não me engano, Foi em janeiro. que era a apresentação da sua peça, 40 dias, 40 anos essa noite, Isso. 40 anos essa noite. Depois da apresentação da peça, eu lembro que a gente fez um bate-papo, eu apresentei o livro, e era um dia muito especial, porque naquele mesmo dia eu acabava de entregar as chaves do meu apartamento para a administradora, que eu estava saindo do país, né? Eu comecei a pensar em sair do Brasil no dia que mataram a Marielle. Eu comecei a sentir que a situação estava ficando assim pesada demais, né? E nesse período que foi desde o assassinato da Marielle até a eleição do Bolsonaro, ficou cada vez mais claro que a situação do Brasil estava ficando muito, muito pesada, principalmente para nós, ativistas de direitos humanos, ativistas LGBT. Na época eu trabalhava com Jean Willis, eu fui durante 8 anos assessor do Jean no Congresso, nos 2 mandatos dele. Já no período da campanha, o Jean estava andando de carro blindado, com segurança armada. Muitas vezes eu tinha que viajar no carro com ele, uma sensação que eu não desejo a ninguém quando você sobe num carro blindado, você fica ciente de que você está num carro blindado e do motivo pelo qual você está num carro blindado. O Jean estava recebendo ameaças cada vez mais violentas, incluindo a família, a mãe, os irmãos. E na noite da eleição do segundo turno, né, quando se confirmou que o Bolsonaro seria o novo presidente, eu decidi que eu ia embora. Né? Foi naquele mesmo dia, quando se confirmou que o Bolsonaro seria presidente, depois de 10 anos morando no Rio, eu tenho a cidadania brasileira, eu sou argentino, mas sou brasileiro também, tenho os 2 passaportes, e a minha vida estava no Rio, né? A minha vida estava no Brasil, eu já me considero mais um brasileiro, e eu pensava continuar morando no país, mas depois da eleição do Bolsonaro eu decidi sair. E nesse dia eu entreguei as chaves do meu apartamento, então era um dia que eu estava muito sensível, né? Eu estava muito triste. E aí eu lembro que assistir a sua peça e fazer aquele bate-papo e tudo me permitiu respirar de novo, né? Porque tinha sido uma semana muito difícil. E infelizmente não melhorou, né? De lá para cá, né? Aqui Não, no só piorou. só piorou, né? Então, às vezes, a gente tem que achar esses meios de continuar na resistência, né? Vocês aí de fora, a gente daqui, falando de cultura, né? Obviamente está tendo um desmonte cultural e um ataque, uma perseguição aqui, né? Editais de audiovisuais LGBT sendo cancelados e o próprio discurso do Bolsonaro dessa guerra cultural que quem está fazendo é ele, porque ninguém aqui está querendo guerrear nada, né? A gente está produzindo cultura nacional, né? Então é muito pesado mesmo conviver com esse tormento, né? Sim, eu lembro naquele dia que o ex-secretário da Cultura, o Roberto Albim, fez aquela fala, aquele vídeo completamente bizarro, em que ele copiava a estética, ele copiava o cenário, ele copiava até a roupa, né? E ele copiou o discurso do Joseph Goebbels, né? Era uma encenação como se ele estivesse fazendo uma interpretação para um filme, né? Ele era, naquele momento, o ministro da propaganda do Adolf Hitler na Alemanha na década de 30. E
eu lembro que quando isso veio a público, quando as pessoas perceberam, alguns jornalistas perceberam, olha, esse discurso é o discurso do Goebbels. Aí foram conferir palavra por palavra, ele tinha pronunciado o discurso do Goebbels em português. Eu lembro que muita gente ficou... Claro, é estarrecedor, né? Você ter no século XXI um ministro da cultura de um país supostamente democrático reproduzindo um discurso do ministro da propaganda, do Terceiro Reich, do Adolf Hitler, é uma coisa totalmente estarrecedora, né? Assustadora. Mas todo mundo ficou só na letra daquela parte do discurso que era cópia do Goebbels. Mas se você vê o resto, se você presta atenção ao discurso inteiro, e se você presta atenção à política que ele está anunciando nesse discurso, que continuou depois que ele saiu da Secretaria da Cultura, o discurso inteiro, tirando, mesmo que ele não tivesse copiado as palavras do Goebbels, era um discurso fascista do início ao fim. A ideia de que o Estado que vai determinar, sob orientação do líder, o Estado vai determinar o que é cultura e o que não é cultura, o que é arte, o que não é arte, e como deve ser a cultura e como deve ser a arte na próxima década. Isso claramente é um programa fascista para a cultura. Né? E é isso que o Brasil está vivendo agora, em todas as ordens. Né? Se você pensa na educação, se você pensa na saúde, se você pensa na cultura, se você pensa em qualquer área que você pensar, o que o Brasil está vivendo é a instauração de um regime neofascista que copia todas as características do fascismo clássico, junto com as características desses novos fascismos que estão aparecendo em diferentes lugares do mundo, com o Viktor Orbán na Hungria, com o partido Ordem e Justiça na Polônia, com o Matteo Salvini, que agora felizmente saiu do governo, né, perdeu, né, o cargo dele no governo na Itália, com a Marine Le Pen na França, com o Vox na Espanha, ou seja, esses novos movimentos políticos que a Aurora Dourada na Grécia, né, que tentam reconstruir o fascismo clássico da primeira metade do século XX, né? Quando você fala, claramente para mim também tem uma correlação muito clara com o fascismo. Eu, inclusive, estou comprando novos livros que estão repensando esse neofascismo, até para tentar realmente entender um pouco melhor. Mas quando a gente pensa na mídia um pouco, durante toda a eleição do Bolsonaro, eu falei com o Jean aqui, ela foi muito calcada também um pouco na homofobia, né? Não é à toa que o Jean é uma das maiores vítimas, se não a maior vítima das fake news. Tem todo um discurso homofóbico que sempre esteve presente no discurso do Bolsonaro, e é como se a invenção do kit gay, né, tudo em prol da defesa da família, o que me lembra muito a Marcha pela Família, também na época da ditadura, né? É um plano de governo moral, conservador e tal. A mídia, se a gente for deixar de lado a Record e o SBT, que são aliadas, né? Hoje sim, fizeram campanha para o Bolsonaro. Fazem campanha para o Bolsonaro, e hoje até o Bolsonaro criou um Ministério das Comunicações para dar o Caixa 2 para eles. Para dar e para o Silvio Santos, né? A Globo sempre tratou, na sua imparcialidade, né, o jornalismo dela, o Bolsonaro como um candidato como qualquer outro. E eu não sei se tinha uma arrogância de que o poder da Globo é tão grande, que eu lembro, quando o Bolsonaro foi eleito, o Bonner falou, mas você promete seguir a Constituição, não é? E o Bolsonaro, claro, prometo. Como se o Bonner fosse capaz de obrigar o presidente, né, a seguir uma Constituição. Por que agora o Fantástico faz matérias falando sobre o que é fascismo? O que aconteceu de lá até aqui para essa mídia falar percebi agora que é fascismo, sendo que sempre teve aí? Na verdade é surpreendente quando você escuta falar não só diferentes figuras da mídia brasileira, quanto figuras da política brasileira, né? Eu escutava nesses últimos dias falar o Fernando Henrique Cardoso, né, outras figuras da direita tradicional brasileira, que parece que, de repente, estão surpresos, né, e não estão acreditando que o governo Bolsonaro seja, de certa forma, uma cópia do que foi o mandato do Bolsonaro como deputado federal. Ou seja, parece assombroso, parece surpreendente que Bolsonaro seja Bolsonaro, porque acontece uma coisa assim, eu estou agora em Barcelona, né,
E eu fui durante 10 anos correspondente para a televisão argentina. Então, eu precisava explicar para o público argentino o que estava acontecendo no Brasil, né? Uau! Quando você tenta explicar o que está acontecendo no Brasil para qualquer pessoa de fora do Brasil, o Bolsonaro é uma coisa que você tem que começar a explicar do zero. Por quê? Porque para o mundo, o Bolsonaro é uma pessoa que nasceu em outubro de 2018. Assim, ele passou a existir como figura política, ele passou a ser um nome que significa alguma coisa no final de 2018, né? Talvez assim, um pouquinho antes, no dia da facada, eu diria que no dia da facada foi quando o Bolsonaro nasceu para o mundo, né? Então, é uma personagem nova, que o mundo ainda está entendendo quem é esse cara. Agora, para nós que moramos no Brasil nos últimos 10, ou 15, ou 20, ou 30 anos, Bolsonaro não é nenhuma novidade. Bolsonaro não é uma pessoa que desceu de um disco voador e chegou depois de uma viagem interplanetária. Bolsonaro era aquele cara que foi durante 26 anos deputado federal, que antes disso foi vereador na capital, no Rio de Janeiro, que colocou os filhos dele como senador, como deputado, como vereador, que empregou a família toda e que, pelo menos durante os últimos 10 anos, construiu essa personagem que ele é agora. Por quê? Porque quando o Bolsonaro entrou para a política, depois de ter que sair do exército, né, por aquela história que ele tentou colocar uma bomba num quartel, tentou explodir um quartel e tal, aí ele teve que sair do exército. Quando ele entrou para a política, primeiro como vereador da cidade, depois como deputado, o perfil do Bolsonaro na política era o deputado corporativo das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Assim, era o cara que representava, tinha essa política, o que na ciência política se chama política de nicho, né? Sim. Ou seja, o cara representava esse segmento, era o deputado dos militares e dos policiais. Da mesma forma que no Rio de Janeiro, em algum momento, o Cabo Daciolo tentou ser o deputado dos bombeiros, né? Da mesma forma que tem assim, o deputado dos enfermeiros, o deputado dos correios, entendeu? Bom, o Bolsonaro era o deputado dos militares. Qual era a agenda do Bolsonaro? Era, por um lado, as reivindicações setoriais dos militares, aumento de salário para os militares, aumento do orçamento das Forças Armadas. Por outro lado, ele representava não o conjunto da força, mas ele representava uma certa nostalgia daqueles militares de pijama, daqueles generais de pijama, daquele pessoal que tem saudade da época da ditadura militar. Então, também, ele era o deputado que defendia o Brilhante Ustra, né, que defendia o Major Curió, que defendia os torturadores, que falava que a ditadura tinha sido uma fase boa para o país e tal, que defendia a tortura, a pena de morte e tal. Por outro lado, ele era o deputado que tinha aquela agenda de segurança pública, né? Aquele deputado da segurança pública, de mão dura, mais poder para a polícia, etc. Agora, no início da década passada, né, 2010, 2011, na passagem de 2010 para 2011, teve uma mudança no foco da carreira política de Bolsonaro. Ele percebeu que naquele momento, com o avanço dos direitos da população LGBT na América Latina, a aprovação do casamento igualitário na Argentina primeiro, depois no Uruguai, né, o início de campanhas pelo casamento igualitário no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México, o avanço no mundo inteiro dos direitos da população trans, o avanço também dos direitos da mulher, né, ou seja, teve um momento de uma segunda onda dos direitos humanos, né, teve aquela primeira onda dos direitos humanos, que foi o pós-ditadura, né, que era direitos civis, né, direitos políticos, direito à liberdade de imprensa e tal. E teve uma segunda onda dos direitos humanos, que foi quando a gente entrou, né, direitos da população LGBT, direitos das mulheres, etc., povos indígenas. Aí o Bolsonaro percebeu, naquele momento, que ele podia representar a reação contra isso. Então, ele deixou de ser o deputado dos militares e passou a ser o deputado homofóbico. Assim, a identidade política do Bolsonaro passou a ser o deputado homofóbico do Congresso. Aquele cara que odeia viado, que odeia, que detesta, que quer matar, né? E ele construiu uma figura. Quando ele começou a fazer isso, né, quem ocupava esse lugar na política brasileira era Marco Feliciano. Assim, o cara que era a representação política disso no Congresso Nacional era o Marco Feliciano. Era, fora da política, era o Silas Malafaia, né? E dentro da política era o Marco Feliciano. Claro que tinha outras figuras, o Magno Malta, a própria Igreja Universal,
né, tinha outras figuras. A própria pastora Damares, que participou da invenção da mentira do kit gay naquela época, porque algumas pessoas não se lembram, mas a Damares estava lá naquela época quando inventaram a história do kit gay em 2011. Meu Deus, Mas, eu assim, estava dessa. mas a chefia dessa banda era o Marco Feliciano, né? O Bolsonaro começou, de certa forma, a disputar esse lugar que o Marco Feliciano ocupava, a tentar ocupar o lugar do Marco Feliciano, ser o deputado que odeia viado, né? E ele construiu toda a carreira política dele baseada no ódio. Ele cresceu como figura política explorando o ódio, né? Explorando o ódio. E isso é uma característica comum a todos esses movimentos fascistas que estão surgindo no mundo, e é uma característica que vem do antigo fascismo clássico, né? A ideia de você identificar um segmento da população e transformar esse segmento da população, um grupo inteiro de pessoas, em inimigo público, né? E culpabilizar esse grupo de pessoas por todas as mazelas da sociedade, todos os problemas da sociedade, né? E começar a construir narrativas de teorias da conspiração, de fake news, de mentiras, que colocam esse grupo, esse segmento da população como uma ameaça para os outros, como um perigo para os outros, e principalmente para as crianças, a ideia de que esse grupo de pessoas constitui um perigo para as nossas crianças, que é uma coisa que assusta, né, quem é pai, quem é mãe. Bom, isso foi o que os nazistas fizeram com os judeus na Alemanha na década de 30. Né? De fato, a construção dessa narrativa contra os judeus é muito anterior ao nazismo. O nazismo explora uma coisa que já existia na sociedade, mas se você estuda a história dos libelos de sangue contra os judeus, né, a história dos protocolos dos sábios do Sion, né, o que você encontra é a mesma narrativa, e também com essa coisa de que as crianças estão em perigo. Né? Falavam que os judeus faziam sacrifícios com crianças, que eles bebiam o sangue das crianças. Isso antes do Hitler, estou falando, na época dos primeiros pogromos. Então, assim, o que o Bolsonaro faz não é muito diferente disso. Ele recorre a elementos que são clássicos e que você vê em outros lugares do mundo com outras populações salvo. Ou seja, se você pensa, por exemplo, no Vox aqui na Espanha, que por enquanto é um partido pequeno da oposição de extrema-direita, mas que está crescendo, né? Para o Vox, o principal inimigo são os imigrantes pobres. Segundo vem os homossexuais, né? Mas em primeiro lugar vem os imigrantes pobres. Então, o eixo do discurso de Vox é contra os imigrantes pobres. Segundo, os homossexuais, né? Se você olha Marine Le Pen, claramente os imigrantes são, né, o que está no topo. Agora, se você olha o Viktor Orbán na Hungria, né, aí é a população LGBT, são os imigrantes e são os próprios judeus, né? Então, assim, em cada país pode mudar a população algo, mas sempre a ideia é você pegar um segmento da população, transforma esse segmento em inimigo, desumaniza essas pessoas, estigmatiza essas pessoas, tenta transformar essas pessoas em uma ameaça para a sociedade, e em nome desse perigo você justifica a política fascista, né? E para isso se recorre à propaganda das fake news, que a gente chama de fake news agora, uma coisa que vem há muito tempo. Não tinha rede social, não tinha internet, mas fake news já tinha, né? Agora, Bruno, você fez um grande movimento político na Argentina quando você colaborou com a campanha pelo casamento igualitário, que originou, né, depois você conta toda essa trajetória aqui, e eu estava falando para as pessoas que, né, tem uma capa com 2 homens, tem uma capa com 2 mulheres, e o Papa está aqui. O bondoso Papa Francisco. Por que o Bruno botou o Papa no livro sobre casamento igualitário? Então eu queria que você compartilhasse com a gente, por mais que eu já saiba, mas eu acho sempre uma história muito interessante, porque você conviveu, você conheceu, né, você enfrentou politicamente o Papa Francisco quando ele ainda era, né, arcebispo de Buenos Aires, né? Ele era o bispo Bergoglio, né? Jorge Bergoglio era o arcebispo de Buenos Aires, ele foi presidente da Conferência Episcopal Argentina, que seria como a CNBB na Argentina, e ele foi arcebispo de Buenos Aires. Ele era o chefe político da Igreja Católica na Argentina. E quando foi a campanha pelo casamento igualitário, a gente lançou a campanha pelo casamento igualitário em 2006, né? A lei foi aprovada em 2010. Na verdade, a gente começou a organizar em 2006 e lançou em 2007, né? E a lei foi aprovada em 2010, ou seja, 3 anos e meio depois do lançamento da campanha, a gente conseguiu a aprovação da lei. É isso que eu conto nesse livro, como que
nesses 3 anos e meio, a gente conseguiu a aprovação da lei, quando, naquela época, era muito mais difícil do que agora, né? Quando a gente lançou a campanha na Argentina, os únicos países do mundo que tinham um casamento igualitário eram a Bélgica, a Holanda, a Espanha, o Canadá e a África do Sul. Né? Eram os únicos países do mundo que tinham um casamento igualitário. E o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Só o estado de Massachusetts. Então, era muito mais difícil. A sociedade argentina era uma sociedade extremamente conservadora, muito católica. A igreja tinha muito peso na política argentina. A igreja tinha conseguido retrasar várias outras, né? Vários outros avanços de direitos, principalmente direitos da mulher e tal. Inclusive o direito ao aborto, que ainda não foi aprovado, né, pela posição da igreja e tal. Então parecia muito difícil. Quando a gente lançou essa campanha, a gente... bom, eu vou contando no livro como que a gente foi desenvolvendo essa campanha, conseguindo apoio de diversos setores da política, né, dos veículos de comunicação, da sociedade civil e tal. Quando o projeto de lei foi para a Câmara, né, a Igreja Católica ainda, eu acho que o Bergoglio ainda achava que a lei não seria aprovada, que não tinha chance disso acontecer, né? Então, ele ficou na sua, ficou quietinho. Assim, ele fez declarações contra, falou que não deveria e tal, mas ele não entrou na briga, né? Ele ficou quietinho. Quando a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e passou ao Senado, pareceu que ele surtou, né? Por quê? Porque, de repente, ele descobriu que a lei ia ser aprovada, que era uma possibilidade real, que não era uma maluquice, não. Tinha uma chance real de ter a aprovação do casamento igualitário na Argentina. E o que isso significava para Bergoglio? Eu acho que ele analisava isso do ponto de vista político. O Bergoglio estava trabalhando há muito tempo para ser papa. O objetivo político dele era ser papa, né? E eu posso falar isso porque eu falo isso nesse livro que foi publicado 3 anos antes de ser papa. Então não é uma coisa que eu estou falando agora porque ele é papa. Eu escrevi isso num livro que foi publicado 3 anos antes de ele ser papa. Então assim, ele estava trabalhando para ser papa. E o que ele achou naquele momento? Que se o primeiro país da América Latina a aprovar o casamento igualitário fosse o país onde ele era o chefe da Igreja Católica, acabou. Assim, ele não seria mais papa. Assim, ele não teria mais chance. Por quê? Porque ele pagaria o custo político de ter perdido essa batalha no território dele, né? No lugar onde ele era o chefe da Igreja, vem a ser o primeiro país da América Latina que aprova o casamento igualitário. Então, ele, naquele momento, quando o projeto passou para o Senado, ele surtou e ele começou a agir de uma maneira totalmente destemperada, sabe? Quando uma pessoa perde a noção, tipo... Não vou dar o Bolsonaro como exemplo, porque o Bolsonaro não é exemplo para comparar com quase nada, né? É uma figura tão extrema em todos os sentidos, né? Mas... né? Numa grosseria, que nem é todo dia, sim, né? Mas assim, ele não parecia a mesma pessoa, né? Aí ele escreveu uma carta para as freiras de Buenos Aires, e nessa carta ele colocou que a aprovação do casamento igualitário era uma manobra de Satanás para destruir a criação de Deus na Terra, né? E que ele chamava os cristãos, os católicos, a uma guerra santa contra a lei de casamento igualitário. Ele usou a palavra guerra. Ele usou essa palavra, guerra. Eu lembro que na época eu era o porta-voz da federação, era secretário de Relações Institucionais e Imprensa da Federação Argentina LGBT, que era a organização que estava liderando a campanha pelo casamento igualitário. Então, quando saiu essa declaração dele, que aliás fui eu que vazei, ou seja, ele mandou essa carta para as freiras, eu recebi por uma pessoa da igreja, né, e eu enviei para a redação dos jornais. Aí os jornais publicaram, ele confirmou que a carta era verdadeira, não tinha como negar. E aí eu comecei a receber ligações da imprensa. Eu lembro que recebi a ligação de um jornalista do rádio, que um jornalista assim, com muita audiência no país e tal, e ele me perguntou: o que você acha dessa declaração do Bergoglio que fala que isso aqui é uma guerra santa? E eu lembro que na época eu falei: olha, a gente não entende dessa maneira, né? A primeira coisa que eu pediria para o cardeal Bergoglio é para ele se acalmar, para ele tomar algum ansiolítico, algum né, um lexotanil, não sei, alguma coisa, um Rivotril, acalmar um pouco. Isso aqui não é uma guerra, a gente não tem armas, a gente não é violenta, né, a gente não usa da violência, a gente está defendendo apenas a aprovação de uma que é a representação constitucional da população, do povo argentino,
né? É o lugar onde se discutem as leis na democracia, e a gente está propondo que nesse cenário, nesse lugar onde o povo, através dos seus representantes, discutem as leis, seja aprovada uma lei que garante às famílias formadas por casais do mesmo sexo nada mais e nada menos do que os mesmos direitos que todas as outras famílias já têm. É só isso que a gente está discutindo. Não é uma guerra, não tem armas, não tem tiro, não tem bomba, não tem nada disso, né? E se o cardeal Bergoglio quiser brigar, que ele brigue com outra pessoa, porque a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para discutir uma lei no Congresso Nacional, ponto final. Então, o tom dele foi muito alto naquele momento, né? Aí convocaram a mobilizações, fizeram mobilizações junto com as igrejas evangélicas fundamentalistas, né? Fizeram mobilizações de rua contra a lei de casamento igualitário, que levavam cartazes que falavam coisas tipo não à união de viados, tipo, era uma coisa assim muito violenta, que fez com que a população ficasse do nosso lado, porque era uma coisa tão bizarra, né? Que as pessoas acabaram, as pessoas que estavam na dúvida acabaram acreditando no que a gente falava, né? Porque do outro lado só tinha um discurso muito violento, muito agressivo, né? E quando foi a aprovação da lei, na noite em que o Senado argentino aprovou a lei de casamento igualitário, eu lembro, eu estava no palco naquele dia, eram 4h20 da manhã, em julho, Buenos Aires, um frio, assim, muito, muito frio, e eram 4h20 da manhã e a praça do Congresso estava lotada de milhares de pessoas que estavam esperando que o Congresso votasse a lei de casamento igualitário. E quando finalmente a gente ouviu no aparelho de som que estava levando a sessão do Congresso para todo mundo assistir na praça, a gente ouviu a voz do presidente do Senado, Pampuro, naquela época, falando: fica aprovada a lei, né? Foi uma explosão de aplausos e a primeira palavra de ordem que a praça inteira cantou foi e já vê, é para Bergoglio que assiste pela TV. Ou seja, o grande derrotado naquela noite, o grande perdedor naquela noite, era o cardeal Bergoglio, né? Uau! 3 anos depois ele foi o novo Papa, né? E eu acho que essa experiência que ele teve de ter tido um discurso e uma posição tão extrema, tão agressiva, tão homofóbica naquela época, ele parecia o Silas Malafaia, fez com que, quando ele chegou ao Vaticano, né, ele parece que está pisando ovos, né, porque ele já perdeu uma briga muito pesada na Argentina pelo casamento igualitário. Só que, e aí vem o que eu falo nesse novo livro, o Fim do Armário, né? No livro anterior, em Casamento Igualitário, eu conto uma história muito pontual, que é como foi que a gente conseguiu aprovar a lei de casamento igualitário. Uma história longa, um livro muito mais longo, tem quase 600 páginas, é muito detalhado, e é uma crônica daquele processo. Esse novo livro, ele pega um período diferente, e tem vários capítulos em que eu falo sobre o Papa, mas eu falo já como Papa, eu já não falo mais do cardeal Bergoglio, eu falo do Papa Francisco, né? E o que eu tento mostrar nesse livro é o que ele realmente está fazendo e o que ele realmente não está fazendo, né? Porque tem muito marketing, tem muita propaganda, né? Tem muita vocação da imprensa internacional e principalmente da imprensa argentina por esse orgulho nacional meio bobo que a gente tem, né? Que tenta apresentar o Papa Bergoglio como uma pessoa muito mais progressista do que ele realmente é, como uma pessoa muito mais ousada do que ele realmente é, e como uma pessoa que está fazendo muitas coisas que ele não está fazendo, né? Então aí nesse novo livro eu conto, por exemplo, como foram todos os bastidores daquela discussão do concílio sobre a família, né? Do sínodo da família, em que houve toda uma antecipação dos veículos de comunicação no mundo inteiro, falando que ia ter uma mudança, que eles iam aceitar os homossexuais, que eles iam aceitar os casais do mesmo sexo. Depois, quando você lê o documento, né, em italiano, em latim, não tem nada disso. Óbvio. Foi assim, no documento final, tudo isso que apareceu na imprensa não está no documento final, né? Eu conto como foi a reação dele, por exemplo, quando foi aquele atentado na Boate Pulse, nos Estados Unidos, né? Como que ele se omitiu naquele momento. Ou seja,
eu vou mostrando o que ele fez ao longo desse período em que ele foi papa, e eu conto também alguns bastidores daquela época em que ele era cardeal. O Bergoglio é uma figura muito contraditória, muito controversial, né? É um cara que na época da ditadura militar salvou algumas pessoas e dedurou outras. E ambas as coisas são verdade. Ele pode contar que ele salvou pessoas da ditadura, e é verdade, ele salvou. Mas também é verdade que ele dedurou outras. Ele salvou aquelas pessoas que se davam bem com ele na igreja. Ele dedurou as que não se davam bem. Né? Agora, Quando o Bergoglio era cardeal, ele protegeu vários padres pedófilos. Protegeu mesmo. Pagou advogado, né? Pagou jornalista para escrever livro falando que ele é inocente. Né? Ele se envolveu pessoalmente, no caso do Padre Grassi, ele se envolveu pessoalmente na defesa do Padre Grassi, que foi o maior escândalo de pedofilia na Igreja Católica na Argentina, que está provadíssimo que esse sujeito abusou sexualmente de muitas crianças. De muitas. agora, Bruno, você fala aí que a campanha pelo casamento igualitário na Argentina passou pela Câmara e depois foi para o Senado e virou lei. E depois, quando a gente vê a campanha pelo casamento igualitário aqui no Brasil, e a maioria dos direitos que a comunidade LGBT está conseguindo aqui, né, como a criminalização, como a doação de sangue, elas são via judiciário, né? Eu acho que em todas as vezes foi o Supremo Tribunal ou um Conselho Nacional de Justiça, né? Todas as coisas importantes foram dessa forma, todas. Qual é a diferença do Senado e Câmara da Argentina e daqui? E é óbvio que a gente vê aqui, né, bancada evangélica e tudo, mas você fala que a Argentina também tem uma forte influência religiosa, católica, né? A sociedade... Sim, diferente. Na Argentina é a Igreja Católica, no Brasil são as igrejas evangélicas, o mais poderoso, né, o mais forte. Mas também existe, sim. Mas por que essa diferença? Tipo assim, qual que é a diferença principal que você vê nas duas sociedades com relação a LGBT? Porque eu já fui para Buenos Aires algumas vezes e sempre me pareceu mais aberta a comunidade LGBT. É uma falsa impressão ou é uma realidade? Não, claramente nesse momento a Argentina, os principais centros urbanos, e eu diria que de modo geral o país, só que nos principais centros urbanos isso se percebe de uma maneira muito mais forte, tem uma sociedade muito mais aberta. A Argentina passou por um processo de mudança cultural muito forte nos últimos 15 anos. Né? Na verdade, na minha opinião, é um processo que começa com o fim da ditadura. Né? E eu acho que para a gente entender a diferença entre a Argentina e o Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho atrás antes de falar dos direitos LGBT. A gente tem que pensar que quando a ditadura acabou no Brasil, o que houve? Houve uma autoanistia, né? Houve uma passagem da ditadura para a democracia que se deu de maneira indireta, com uma eleição direta por colégio eleitoral, né? Em que foi eleito o Tancredo Neves, depois o Sarney, né, veio assumir a vaga que o Tancredo morreu. Mas houve um processo que foi muito indireto. Né? A passagem da ditadura para a democracia foi uma passagem que se fez aos poucos. E nesse caminho não teve justiça. Nesse caminho não teve verdade. Nenhuma das duas coisas. Não teve verdade, ou seja, não teve uma investigação pública que permitisse à sociedade brasileira conhecer os crimes da ditadura, entender o que tinha acontecido na ditadura, né? E não teve justiça. O brilhante Ustra morreu livre. Né? Os assassinos da ditadura, que já morreram livres. Muitos deles recebendo salário público. Né? O Major Curió é recebido pelo presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Né? Os generais de pijama que participaram do processo continuam fazendo declarações públicas, emitindo notas, e está tudo bem. Quando a Argentina saiu da ditadura, em 83, foi um processo muito diferente. A Argentina teve... no início foi parecido, a Argentina teve o que foi a multipartidária, que foi uma coisa parecida à campanha pelas diretas no Brasil, né, que foi uma união de todos os setores políticos democráticos, né, que é o que eu acho que o Brasil precisa nesse momento, para acabar com a ditadura, né, e que deu passo, né, à eleição de 1983. A ditadura estava debilitada pela derrota na Guerra das Malvinas, que foi a grande loucura da ditadura militar, achar que eles poderiam ganhar uma guerra do Reino Unido com aquele exército que não serve para porra nenhuma. Eles iam vencer os ingleses, né, uma coisa
Só na mente alcoólatra do Leopoldo Fortunato Gautieri, que era o presidente militar na época, que não tinha um segundo, assim, ele acordava bêbado, ia dormir bêbado, só na cabeça alcoolizada dele podia entrar a ideia de que a Argentina iria vencer uma guerra contra o Reino Unido, né? Bom, a ditadura já vinha muito debilitada pela derrota na Guerra das Malvinas e teve a eleição de 83. Na eleição de 83, o candidato que ganhou a eleição, que foi o novo presidente da República, que foi Raúl Alfonsín, que era um candidato social-democrata de verdade, não um tucano, social-democrata no sentido que na Europa se dá esse termo. O Alfonsín fez a campanha dele recitando o preâmbulo da Constituição Nacional. Isso está no YouTube, as pessoas podem procurar. Até hoje, quando eu assisto o vídeo do comício de encerramento de campanha dele, eu fico arrepiado. O cara, ainda os militares estavam no poder, era pleno regime militar, ainda tinha pessoas sendo mortas, sendo assassinadas, e o cara encerrou o comício dele recitando o preâmbulo da Constituição Nacional, que era uma mensagem, né? Ele falava que era um rezo laico, né? Era uma mensagem muito poderosa de dizer: acabou a arbitrariedade, acabou a ditadura, vem a Constituição, né? E quando Alfonsín toma posse como presidente da República, uma das primeiras coisas que ele faz é criar uma Comissão Nacional sobre a Desaparição de Pessoas, uma espécie de CPI criada pelo governo, que chama figuras da sociedade civil, escritores, jornalistas, ativistas de direitos humanos, um bispo da Igreja Católica, um pastor evangélico, um rabino da comunidade judaica, pessoas assim, do mais diversas, que fazem uma investigação com todos os recursos do Estado e publicam um livro que se chama Nunca Mais, que conta detalhadamente todos os crimes da ditadura, que diz onde estavam os centros de tortura, quem os chefiava, como funcionavam, como matavam as pessoas, como jogavam os corpos ao mar, detalhadamente todos os crimes que os militares cometeram no poder. E depois disso teve o processo contra os militares, que foi como o processo de Nuremberg contra os nazistas. Os presidentes da ditadura e os generais e os comandantes das 3 forças armadas que participaram do massacre, todos eles foram presos, né? O Videla, que foi o primeiro presidente da ditadura, morreu na prisão, numa cela comum, né? Então, essa diferença entre o Brasil e a Argentina, né, eu acho que é fundamental para entender o avanço dos direitos humanos depois. O discurso de Bolsonaro reivindicando a ditadura militar, falando que ele é a favor da tortura e da pena de morte, faria com que na Argentina o cara não se elegesse nem vereador. Ele não chegaria a se eleger vereador com esse discurso, né? Ou seja, teve algumas figuras como Bolsonaro que em algum momento tentaram uma carreira política e conseguiram coisas menores. Teve um cara que foi governador de um estado muito pobre, que ele já tinha sido interventor no processo e tal. Teve outro que chegou a ser prefeito de uma cidade, mas depois acabou sendo cassado. Ou seja, as figuras tipo Bolsonaro tiveram um limite. Por quê? Porque o país inteiro tinha assistido pela televisão ao processo em que as pessoas, as vítimas, foram depor na justiça e todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido, né? Se você escuta as alegações finais do Ministério Público no processos militares, né, o discurso do fiscal Estracera, é uma coisa que arrepia, né? Então, esse processo fez com que a luta pelos direitos humanos na Argentina adquirisse uma outra dimensão que no Brasil não tem. E nesse cenário, né, também outros direitos tiveram mais espaço para florescer, né? Então, a discussão do casamento igualitário na Argentina. E travou, Bruno. Difícil resumir, porque é uma história muito complexa, né? Mas voltei, voltou, né? Voltou. A discussão. Voltei. Porque foi um segundo assim que ficou a tela preta. Que a discussão do casamento igualitário na Argentina foi uma discussão que se deu no Congresso Nacional, que se deu à luz do dia, né? Que se deu na televisão, nos jornais, nos veículos de comunicação, no rádio, teve debate nas universidades, teve, assim, foi uma discussão nacional, né? Então, o que isso provocou? Que durante meses, né, durante 2 meses, enquanto o Congresso estava discutindo o casamento igualitário, as pessoas estavam assistindo essa discussão e estavam participando dessa discussão. Então, as pessoas conversavam sobre isso na fila do ônibus, conversavam sobre isso na padaria, conversavam sobre isso no jantar familiar,
ou no escritório onde trabalhavam, ou na escola ou na universidade. Isso fez com que a cabeça de muitas pessoas mudasse, né? E isso fez com que milhares de pessoas saíssem do armário num período muito curto de tempo. Nesse livro eu conto isso. Tem um capítulo que se chama Hannah Arendt e o casamento igualitário, porque eu começo comentando um artigo muito interessante da filósofa Hannah Arendt. Eu falo sobre isso aqui. Nesse período, milhares de pessoas saíram do armário em muito pouco tempo. Por quê? Porque os direitos da nossa comunidade estavam sendo discutidos no Congresso Nacional. Então, você sentia necessidade de falar com sua família, com seus amigos, com colegas, de explicar por que isso era importante para você, né? Isso mudou a percepção das pessoas sobre a diversidade sexual, né? No Brasil, a gente conseguiu, eu coordenei a campanha pelo casamento igualitário, que foi organizada pelo deputado Jean Willis. O Jean me convocou, pela minha experiência na Argentina, para coordenar essa campanha. Eu coordenei junto com outro ativista, o João Júnior, que fez um trabalho brilhante também. E a gente conseguiu, finalmente, depois do processo que eu conto com mais detalhe no livro, porque é muito mais longo, não quero me alongar, mas a gente conseguiu uma resolução do Conselho Nacional da Justiça, o Conselho Nacional da Justiça. Só que, claro, foi uma decisão da justiça, então foi uma coisa que não teve esse debate social, não teve essa discussão pública, não teve esse processo envolvendo as pessoas. Foi assim, o Joaquim Barbosa, um dia, sentou no computador, escreveu uma resolução, mostrou para os colegas do conselho, eles falaram, tá ok, assinaram e pronto. Então, isso, na prática, fez com que, hoje, você pode se casar com seu namorado no Brasil da mesma maneira que eu poderia me casar na Argentina. Né? Ou seja, o resultado final, em termos jurídicos, é o mesmo, mas em termos sociais, culturais, políticos, é bem diferente. Que não teve todo esse processo de debate na sociedade que fez com que hoje na Argentina ser homofóbico seja uma coisa muito mal vista. E claro que ainda tem muita gente homofóbica na Argentina, como em qualquer lugar do mundo, tá? Mas tem uma maioria da sociedade que rejeita isso. Então, um candidato à presidência da República que falasse, eu prefiro ter um filho morto a um filho gay, como o Bolsonaro falou, eu acredito que não superaria 1% dos votos na Argentina. Né? Por quê? Porque as pessoas escutariam isso e falariam, esse cara é louco. Esse cara é um psicopata. Essa é a maior loucura. É uma tristeza. Se você olha os últimos presidentes da Argentina, a Cristina foi a favor do casamento igualitário, o Macri foi a favor do casamento igualitário, o Alberto a favor do casamento igualitário. Pessoas politicamente muito distintas. Tem uma outra coisa que você fala aí já nesse livro, que obviamente nem dá pra gente falar sobre tudo, porque são muitas histórias, incrível, mas uma coisa que me chamou a atenção, que tem a ver, eu acho, um pouco com isso, dessa mudança na sociedade, mais do que nas instituições, né? Até porque o Bolsonaro elogiou o Ustra, né, durante o impeachment e nada aconteceu. E as pessoas que elegeram ele, para mim, tiveram que relevar a homofobia dele. Então, por mais que não sejam homofóbicas, elas não se importam com a homofobia a ponto de rejeitarem, né? Enfim, no Chile teve o caso do Daniel Samúdio, que era um garoto gay de 24 anos, que foi morto. E nos Estados Unidos teve um outro caso, que era do Matthew Shepard, que também era um garoto muito novinho. Ambos foram assassinados brutalmente, né? Crimes horrorosos. Ambos os casos ganharam uma proporção midiática muito grande, artistas se envolveram, teve uma campanha, uma mobilização, mas o ponto final delas foi que no Chile foi criada a Lei Samúdio, né? Que era uma lei antidiscriminação, e nos Estados Unidos, além dos pais dele, né, a Judy e o pai Shepard, fundarem uma instituição, né, a favor dos LGBTs, também foi criado alguma legislação, enfim, o Obama recebeu eles, tiveram consequências políticas favoráveis. Foi um momento de debate, de transformação. O Brasil é o país onde mais se mata, né, a comunidade LGBT. E a gente já teve casos horríveis. Se a gente for, sei lá, pensar na Dandara, que foi morta e gravada num carrinho, sendo espancada. Assim como... Não, aquele menino que foi assassinado pelo próprio pai. Sim, que foi espancado pelo pai. A gente tem caso... tem um menino que a mãe
ajudou a dar facada também. Enfim, tem umas tragédias horrorosas. Por que no Brasil nenhum caso desses repercute a ponto de mobilizar a sociedade e alterar a nossa política? Bom, eu acho justamente porque o Brasil não fez esse processo, né? O fato de você ter passado, né, pelo regime militar e você ter tido milhares de pessoas sendo torturadas, assassinadas e seus corpos jogados, né, desaparecidos. E não ter tido depois disso um processo na justiça para mandar para a cadeia as pessoas que cometeram esses crimes horríveis, né? Eu acho que isso já cria um ponto de partida diferente, né? Mas eu acho que, por outro lado, porque a gente poderia argumentar que no Chile aconteceu uma coisa parecida, né? O final da ditadura no Chile também foi uma saída, uma transição regulada pelo próprio Pinochet, que continuou como chefe do exército, e também não teve justiça para os crimes da ditadura no Chile. Ou teve muito tardiamente alguns processos internacionais, mas não teve o que teve na Argentina, por exemplo. Né? Então a gente poderia argumentar que nesse sentido o Chile e o Brasil são parecidos. Mas eu acho que o Brasil tem uma característica que é muito assustadora, e é que no Brasil há um setor da política, há um setor das religiões e há um setor da sociedade que concorda com esses crimes. Né? A gente tem que enfrentar esse fantasma, porque ele está ali. Bolsonaro não saiu de uma cadeira, o Bolsonaro não foi a cegonha que trouxe de Paris. Né? Assim, o Bolsonaro não nasceu do nada. O ovo da serpente já estava lá. Né? Já estava lá, já existia. Então, assim, o Brasil, infelizmente, tem que enfrentar essa realidade, até porque essa realidade vai sobreviver a Bolsonaro. O Bolsonaro vai passar. Né? Agora parece que não, mas ele vai passar, ele vai cair. E eu acho que ele vai cair muito antes do que ele mesmo pensa. Ele vai cair. Você Agora, acha? quando o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro vai cair, não tenho dúvida. Se ele vai cair numa situação catastrófica, ele vai cair com centenas de milhares de mortos. Mas ele vai cair. Ele vai cair. Assim, a tragédia brasileira é que o Brasil não vai conseguir evitar que tenha centenas de milhares de mortos. Mas quando tiver, ele vai cair. Porque as pessoas vão perceber que ele matou centenas de milhares de pessoas. Né? Assim, essa é a tragédia. Né? Que a gente sabe que isso vai acontecer, a gente sabe que isso vai acontecer e a gente não está conseguindo evitar. Isso vai acontecer. E só quando acontecer as pessoas vão acordar. Não, a gente Mas ele vai cair. Aqui no Rio, hoje, reabriram os shoppings. E eu falo... Uma loucura. Uma insanidade. Chegou em 40 mil mortos hoje. Quando eu botar essa live no YouTube, já vai ser um outro número maior. Já vai ser outro número maior. Olha, eu publiquei hoje um artigo na imprensa espanhola falando sobre o Brasil, que eu falo o seguinte, a gente vai sair um segundinho no tema, mas acho que merece. Eu falo que nem todos os governos podem ser responsabilizados pelas mortes pelo coronavírus. Assim, não seria justo a gente falar que os mortos pelo coronavírus na Espanha, na Itália, na Argentina, na França ou na Alemanha são culpa, né, dos governos daqueles países, da Merkel, do Macron, do Sánchez ou do Fernandes. Por que não seria justo? Porque esses governos, e eu citei de propósito um governo de direita, um governo de centro, um governo de esquerda, né, governos ideologicamente muito diferentes entre si, mas todos eles fizeram tudo que eles puderam para tentar salvar a vida das pessoas. Né? Alguns conseguiram um resultado melhor, outros não. Por quê? Porque alguns países acordaram mais tarde para o problema e outros acordaram mais cedo. Foi o próprio vírus que criou esse cenário. Né? Quando o vírus chegou na Espanha, quando o vírus chegou na Itália, as pessoas ainda aqui não sabiam o que estava acontecendo. A própria Organização Mundial da Saúde ainda não tinha clareza do que estava acontecendo, as informações eram contraditórias. Assim, isso foi, aos poucos, as pessoas foram entendendo o que estava acontecendo e os governos começaram a tomar medidas. Algumas chegaram tarde, né? E morreu muita gente no meio. Mas assim que os governos entenderam o que estava acontecendo, tomaram medidas, fizeram tudo o que puderam para tentar salvar vidas, né? E isso foi feito por governos de direita, como Angela Merkel na Alemanha, por governos da esquerda, como o Pedro Sánchez na Espanha, e por governos de centro, estou simplificando muito, tá? Como o Macron na França, né? Quando digo esquerda, centro, estou simplificando muito, mas só para ilustrar. Agora,
qual a diferença? Eu falo no artigo que qual a diferença de Bolsonaro com todos eles. Bolsonaro é aquele presidente que, diante de um incêndio, imagina um grande incêndio que estava se espalhando pela cidade, né, e queimando cada vez mais casas, mais prédios, mais ruas, né? Quando esse incêndio ainda poderia ter sido contido pelos bombeiros, o que Bolsonaro fez? Ele ordenou os bombeiros não se aproximarem. Ele mandou prender os bombeiros que tentaram ir lá fazer alguma coisa desobedecendo a ordem dele. Ele cortou a água para as pessoas não poderem, né, jogar água no fogo. Ele mandou sequestrar todos os extintores de incêndio da cidade para ninguém poder usar. Ele mandou exército com aviões jogar gasolina em cima da fogueira. E além disso, mandou os soldados pegarem as pessoas e empurrarem. Falaram, vá, se aproxima mais do fogo, vai lá, vai lá, vai lá, se aproxima mais. Isso que o Bolsonaro fez. Então, assim, o Bolsonaro provocou essas mortes. Não é que não foi um erro, não foi uma torpeza, não foi imperícia, não foi falta de conhecimento, não. Ele provocou essas mortes. Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro é um assassino serial. Bolsonaro é responsável por cada um desses 40 mil mortos que o Brasil tem nesse momento. Ele matou 40 mil pessoas. Ele falou que ele ia matar 30 mil. Ele já matou mais de 40 mil. Então, assim, esse tamanho da loucura em que o Brasil está agora. Agora, voltando para o assunto que a gente estava tocando. Esse governo vai passar. Bolsonaro vai cair um dia. E eu espero que ele seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional da Haia por crimes contra a humanidade. Eu espero que isso aconteça. Mas quando o Bolsonaro cair e quando esse pesadelo acabar, o Brasil vai ter que enfrentar o fato de que essas pessoas que apoiaram tudo isso continuam existindo. Poderá vir um governo melhor. Poderá vir um governo muito melhor. Ou mais ou menos melhor. Poderá vir uma situação em que a democracia seja, aos poucos, reconstruída. Em que as instituições sejam reconstruídas. Mas a gente vai ter que conviver com o fato e enfrentar o fato de que tem uma porcentagem importante da população brasileira, eu não sei se são 10, se são 15, se são 20%, mas tem uma porcentagem importante da população brasileira que não foi enganada. Que concordou. Da mesma maneira que teve na Alemanha uma parte da população que concordou. A gente pode pensar que teve muita gente naquela época que não sabia o que estava acontecendo, ou que imaginava, mas não sabia o tamanho do que estava acontecendo. O Primo Levi, num livro que eu recomendo muito, que é maravilhoso, que chama Se Isto é um Homem, Se Isto é um Homem. Quase comprei. Vou comprar, então. Leia esse livro. Leia esse livro. O Primo Levi é um cara que é um sobrevivente do Holocausto, ele esteve em Auschwitz, ele sobreviveu ao nazismo. E ele conta Auschwitz desde dentro, né? E no final do livro tem uma entrevista a ele, em que ele fala o seguinte, ele fala, não dá para dizer que toda a população da Alemanha sabia exatamente o que estava acontecendo, mas também não dá para dizer que tinha alguém na Alemanha que não soubesse que alguma coisa estava acontecendo. Ou seja, as pessoas podiam não saber o tamanho, os detalhes, né, as minúcias, mas que os judeus estavam sendo botados dentro de um trem e que esse trem não voltava, isso todo mundo estava vendo. Então, o que eu estou falando tem uma parcela da população brasileira que não foi enganada. Tem uma parcela que foi enganada. Tem uma parcela que votou pela corrupção, que votou pelo discurso, pela propaganda, que acreditou. Agora, teve uma parcela da população brasileira, que não é pequena, que são milhões de pessoas, que concordou e que concorda. Que acha que viado tem que morrer mesmo. Que acha que está certo, viado tem que morrer. Tem gente que acha isso. Tem gente que quando uma mulher é estuprada, essa putinha mereceu. Tem gente que acha que negro não tem que viajar de avião, que não tem que estudar na universidade. E que acha uma loucura seu filho branco ter que ser colega de um menino negro na universidade. Tem gente que pensa assim. Uhum. Tem uma parcela da população que pensa que bandido bom é bandido morto. Então, o Brasil vai ter que enfrentar esse problema. Depois que o Bolsonaro sair, o Brasil vai ter que enfrentar esse problema. Vai ter que ver como reconstruir um país que os alemães conseguiram. A Alemanha conseguiu, né?
O Brasil pode conseguir também, mas tem que enfrentar, tem que saber que esse problema existe, né? E tem que saber que esse problema existia antes do Bolsonaro chegar ao poder, e ele, de certa forma, explica também por que o Brasil conviveu. Aí voltou. Que o Brasil conviveu durante tanto tempo com o assassinato de tantas pessoas LGBTs todo ano, com requintes de crueldade, e achou que isso era normal, e não gerou a reação que isso deveria ter gerado, né? O Brasil vai ter que enfrentar esse problema, né? Vai ter que enfrentar essa realidade e vai ter que pensar quem são os, de certa forma, quem são os responsáveis por espalhar esse discurso de ódio que leva as pessoas a pensarem dessa forma. E nesse livro eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre as igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais fundamentalistas, que são o principal problema, na minha opinião, do Brasil, e que são a principal ameaça, e eu não falo isso agora, eu falo isso há mais de 10 anos, que as igrejas fundamentalistas evangélicas brasileiras, e eu falo desse jeito porque tem que ficar claro que não estou falando de todas as igrejas evangélicas, tem muito pastor evangélico que é uma pessoa que é gente boa, que não espalha ódio e tal, mas tem um segmento que é muito poderoso, que é o mais poderoso, e que é o que se apropriou do significante evangélico, né? Se você pergunta para uma pessoa na rua o que é ser evangélico, o que chega na cabeça das pessoas são esses pastores, Sim. que são que espalham ódio contra os LGBTs, que são que espalham ódio contra o povo de santo, contra as religiões de matriz africana, né? Que são os que, de certa forma, ajudaram o Bolsonaro a chegar ao poder, né? Mas que são também os que antes foram disputados pelo PT, pelo PSDB, pelo PMDB, por todos os partidos, né? Esse segmento que construiu um poder político gigantesco, que chegou a ocupar mais de 70, 80 cadeiras no Congresso Nacional, que chegou a ocupar cadeiras em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas, que chegou a eleger prefeitos, como o caso do Rio de Janeiro, que elegeu o prefeito Crivella, né, que chegou a eleger governadores. Esse grupo, essa máfia, porque é uma máfia, né, tem um poder muito grande e consegue espalhar esse ódio, né, no território, tem capilaridade. Porque a rede de fake news de Bolsonaro chega pelo WhatsApp. Mas depois tem o pastor que no culto fala que isso é verdade. Bruno, falta 1 minuto e 20 para encerrar, para você ver como eu ainda poderia estar falando. O que eu queria saber agora, em 1 minuto, em 20 segundos, você vai ter uma segunda edição, não vai ter agora? Atualizada? Isso, vamos explicar. Ó, eu vou mostrar aqui, eu escrevi para poder mostrar, não sei se dá para ler bem aqui, ó. Tá, livro em papel, loja, loja.livro.com.br. É nesse lugar que dá, por quê? Porque por toda a situação da pandemia de coronavírus, a gente não conseguiu distribuir a segunda edição por todas as livrarias nesse momento, só vai ser depois, né? Mas o livro está sendo vendido por esse site, a segunda edição. Esse que você tem a primeira edição. Vou colocar. Que saiu em 2017. A edição que saiu agora está completamente atualizada, tem vários capítulos novos e tem toda uma seção com 3 capítulos inteiros falando sobre a eleição de Bolsonaro, sobre o crescimento da extrema-direita na Europa e sobre todos esses assuntos que a gente conversou na nossa live. Então, é o fim do armário, né? Procurem o que diz aqui, segunda edição, né? E dá para comprar nesse site, loja.livro.com.br.